Por que os arminianos transformaram predestinação em presciência? Uma resposta a Augustus Nicodemos. Eu sou Ezequiel Gomes e convido você hoje a pensar um pouco em uma afirmação do reverendo Augustus Nicodemos em relação à ideia do arminianismo, da relação entre presciência e predestinação, retirado de um vídeo que o Augustus Nicodemos tem ali no YouTube, que são perguntas e respostas sobre o livre-arbítrio. Então era uma aula que ele estava dando ali, e eu fui dar uma olhada nessa aula e encontrei esta frase do nosso amigo Augustus Nicodemos. Dá uma olhadinha aí. Por que os arminianos transformaram a predestinação em presciência? Ou seja, Deus predestina aquilo que ele sabe que vai acontecer. Não é que ele determinou, mas ele viu que ia acontecer. Mas por que os arminianos fizeram isso? Porque eles queriam resguardar o livre-arbítrio. Porque, do ponto de vista deles, a salvação, ao final, é resultado da escolha humana e não da ação de Deus. Ok, então está aí a forma como Augustus Nicodemos pergunta e responde a sua própria pergunta do porquê que os arminianos pretensamente transformaram a predestinação em presciência, porque na verdade eles acreditam que eles querem resguardar o livre-arbítrio, porque a salvação em última instância é uma decisão do homem e não uma obra de Deus. São 22 segundos, né? Esse trechinho aí que eu coloquei, onde nesse pequeníssimo espaço de tempo o Augustus Nicodemos consegue falar um absurdo gigante, né? Mas vamos avaliar um pouco, brevemente então, estas afirmações do reverendo. Primeiro de tudo, essa pergunta que o Augustus Nicodemos faz, ela já está equivocada. Os arminianos, eles não transformaram a predestinação em presciência. Eles simplesmente identificaram que biblicamente existe uma relação entre uma coisa e outra. Então, por exemplo, tenho aqui nas minhas mãos a Bíblia, Romanos 8, verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então quem faz uma ligação entre presciência e predestinação é o texto bíblico, e não os arminianos, porque eles querem que a salvação seja pela escolha humana e resguardar o seu livre-arbítrio. Outro texto clássico nessa direção aí, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, aqui se iguala a ideia da eleição com predestinação, e esta eleição ou esta predestinação foi feita segundo a presciência de Deus Pai. Então percebam, a ligação entre uma coisa e outra não é feita pelos arminianos que transformam predestinação em presciência, mas existe uma íntima relação bíblica entre uma coisa e outra na palavra do Senhor. Portanto, cremos que a pergunta do Augustus Nicodemos já começa equivocada, afirmando que os arminianos fazem algo que eles não fazem. Podemos inclusive distinguir entre presciência e predestinação, ainda que devamos entender a relação entre uma coisa e outra, e numa boa, tranquilamente, tá bom? Segundo ponto desta questão aí que eu queria comentar. O Augustus Nicodemos fala que para o arminiano Deus predestina porque ele vê o que vai acontecer, não porque ele determina o que vai acontecer. Então vamos trabalhar um pouquinho essa diferença entre ver e determinar. Bom, na Bíblia, Deus vê tudo, Deus conhece todas as coisas, Deus é onisciente. Mas no pensamento bíblico, não, Deus não determina tudo. E caso assim fizesse, teria uma contradição muito complicada entre as coisas que Deus ordena que aconteça ou que não aconteça e as coisas que ele determina que vão acontecer. Cria-se uma contradição muito complicada. Então, por exemplo,
Na Bíblia você vê que Deus proíbe o mal. Então, por exemplo, Gênesis 2, versos 16 e 17. E o Senhor Deus deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrereis. Então Deus proíbe o mal. Se Deus proíbe o mal, como é que Deus vai determinar o mal? Em algum momento isso aí vai entrar em contradição, dependendo da sua visão desta questão. Outra coisa, Êxodo 20, verso 20. Aqui existe uma questão interessante sobre a condenação moral do pecado. Então a Bíblia diz assim para nós: respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Por que Deus deu a revelação? Por que Deus deu a sua lei? Para que o povo não peque. Por quê? Porque Deus condena o pecado em termos morais. Agora, como é que Deus poderia condenar em termos morais aquilo que ele determina? Deus está em contradição consigo mesmo? Está determinando aquilo que ele desaprova? Isso não faz nenhum sentido. Outra coisa, Jeremias 19, versículo 5. Aqui nós temos uma ideia de que Deus ele identifica o mal como contrário às suas determinações, ao seu desejo, à sua vontade, etc. Vamos dar uma lidinha aqui. E edificaram os altos a Baal, para queimarem os seus filhos no fogo de holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem passou pela minha mente. Então olha só, estão acontecendo coisas que Deus nunca ordenou. Ok? Então veja, o mal é algo além e contrário à determinação de Deus, ou aquilo que Deus ordena, aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus quer, e etc. E também a gente vê esta questão de que nem tudo acontece conforme Deus determina, quando Deus coloca, por exemplo, nas condições da aliança, em Deuteronômio 28, por exemplo, a ideia da condicionalidade profética e dentro da aliança. Então, por exemplo, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, vai acontecer isso e aquilo. Verso 1. Verso 15 de Deuteronômio 28. Se, porém, não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, e aí todas as maldições da aliança. Então perceba, Deus não determina todas as coisas. Existem coisas que são determinadas pela postura do ser humano em relação à aliança. E se fizer o bem, vai colher o bem, se fizer o mal, vai colher o mal, e etc. Outro texto bem interessante nessa direção é Isaías capítulo 48, verso 18. Aqui a Bíblia diz o seguinte: ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então a sua paz seria como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Então, ou seja, existem coisas contingentes, condicionais. Se o homem tivesse dado ouvido aos mandamentos de Deus, a realidade seria diferente. Então, nem sempre a realidade é determinada pelo que Deus ordena, ou quer, ou deseja, mas sim por aquilo que as criaturas fazem e etc. Ok? Portanto, Deus vê todas as coisas, mas Deus não determina todas as coisas. Claro, você pode pensar que Deus determinou a liberdade humana, e isso pode ser verdade, bacana, sem nenhum problema. Mas isso não quer dizer que Deus concorda com tudo que o ser humano faz com a sua liberdade, até porque o ser humano peca contra a vontade de Deus, contra as ordens de Deus, contra a determinação de Deus, que não quer o mal, julga o mal moralmente condenável, identifica o mal contra a sua ordenação e em termos condicionais e contingentes e etc, ok? Então percebam, a ideia da contradição ou da tensão entre o que Deus determina e o que o ser humano escolhe é uma questão importante, complexa dentro da Bíblia, mas o pensamento do nosso amigo Augustus Nicodemos, ele simplesmente expõe uma visão unilateral e pequena desta questão. E por isso a gente rejeita completamente o pensamento do Augustus Nicodemos, ainda que o respeitemos como líder, como cristão, como homem, que apesar dos defeitos da sua compreensão em relação a essas questões, é um grande estudioso e etc. Outra coisa,
O Augustus Nicodemos, ele faz uma ilação, uma inferência maligna em relação às intenções arminianas em trabalhar vamos pensar assim, a harmonia entre predestinação e presciência. E ele fala que os arminianos fazem isso para resguardar o livre-arbítrio. E a coisa não é bem por aí, não. Claro, devemos resguardar o livre-arbítrio tanto quanto devemos resguardar qualquer verdade bíblica. Tudo aquilo que a Bíblia diz deve ser resguardado, porque cremos naquilo que a Bíblia diz. Então, se a Bíblia diz de forma explícita ou implícita da liberdade humana, etc., nós cremos que isso deve ser resguardado, ok. Mas também é verdade que nós, arminianos, entendemos a relação entre presciência e predestinação não somente para resguardar o livre-arbítrio, mas também para resguardar o caráter de Deus, toda a doutrina bíblica da salvação, da natureza humana, da relação entre Deus e o homem, e etc. Portanto, dizer que a gente faz esta harmonia ou esta harmonização entre os dois conceitos simplesmente para resguardar o livre-arbítrio é uma questão absolutamente equivocada, que tem por objetivo colocar de forma implícita o arminiano como alguém comprometido com o livre-arbítrio acima de todas as coisas. Isso não é verdade. O arminiano consciente, o arminiano clássico, o arminiano wesleyano, no meu caso, o arminiano adventista, estão comprometidos o quê? Com a palavra de Deus, e não unicamente com o livre-arbítrio, mas obviamente com o livre-arbítrio e com todas as outras verdades bíblicas que temos na palavra do Senhor. E quarta questão. O nosso amigo Augustus Nicodemos diz que no ponto de vista deles, ou seja, de nós arminianos, a salvação ao final é resultado da escolha humana e não da ação de Deus. Isso é um completo espantalho, uma completa caricatura, um completo absurdo. A grande verdade, realmente, é que as ações e escolhas humanas são descritas na Bíblia em contextos de perdição ou salvação. Então lembra, por exemplo, de Deuteronômio que eu já citei. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Então, a salvação que conduz à vida, ela passa pela escolha humana. Isso é obviamente ensinado pela Bíblia. E existem muitos textos da palavra de Deus que demonstram a necessidade dos homens escolherem, decidirem, tomarem decisões na direção da salvação. Vou citar alguns deles, por exemplo. Marcos 13, verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então a salvação depende da perseverança do homem até o fim. Existe uma ação humana aqui incluída na perseverança. Marcos 16, verso 16. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então existe uma ação humana de crer, existe uma ação humana de se batizar, e o resultado é salvação. E quem não crer já está condenado. Outra coisa, Atos 16, verso 31. Então a palavra do Senhor diz, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então existe uma ação humana de crer, paralela àquela de Marcos 16. Outro texto, Romanos 10, verso 9 e verso 13. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Verso 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Poderia dar outros exemplos. 1 Timóteo 4,16, continua nesses deveres, salvarás a ti mesmo e aos teus ouvintes, etc. Então perceba, as ações e escolhas humanas são descritas na Bíblia como envolvendo salvação, ok? E assim, olha, se alguém quiser fazer contradição entre estas questões e a salvação pela graça, terminará encontrando contradição aonde? Na palavra do Senhor. E nós, arminianos, não cremos que existam contradições na palavra de Deus. Por isso acreditamos que o sinergismo evangélico, o sinergismo salvífico, não contradiz a salvação pela graça, porque obviamente o homem só pode cooperar, porque é capacitado pela graça, só tem o seu arbítrio liberto pela graça, só pode escolher o bem e fazer o bem pela graça, de maneira que assim fazendo não tem merecimento, não tem glória e não salva a si mesmo por suas obras, em contraposição ou negação da salvação pela graça, ok?
Portanto, não transformamos a presciência em predestinação, ainda que entendemos que as duas coisas estão intimamente relacionadas. Cremos que Deus vê todas as coisas, mas não determina todas as coisas, uma vez que Deus não determina o pecado, que é contrário à sua própria determinação e vontade. Não estamos buscando resguardar o livre-arbítrio acima de todas as coisas, mas resguardar todas as verdades bíblicas, de forma que cremos que o sinergismo corresponde melhor à dinâmica da salvação bíblica do que a soteriologia monergista de Augustus Nicodemos.